federal, mas também tem uma larga experiência no poder público. Na Amazonas Sul, quem está assumindo agora lá é o Ian Ribeiro. O Ian era o lá do Gustavo, então conhece a dinâmica da Amazonas Sul, tem também uma grande experiência no serviço público. Entendeu, Ian? Aqui o Ian. E está assumindo a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, o Serafim Correia, ex-deputado, ex-prefeito de Manaus, economista, auditor fiscal de carreira, enfim, dispensa apresentações. Obrigado, viu, Serafim? E agora eu fico à disposição dos senhores para as perguntas. Olá, governador, bom dia. Thaís Magalhães, da TV Clube das Águas, bom dia às autoridades presentes, dos colegas da imprensa. Queria saber o que motivou essas alterações e qual é a expectativa, né, para até o final do ano, aí, com esse novo secretariado. Esse é um processo que acontece de forma muito natural, a necessidade da gente oxigenar, a necessidade da gente fazer algumas correções, a necessidade da gente ampliar também, trazer mais pessoas para dentro do governo, no meu caso, por exemplo, o Serafim Correia, trazendo a sua experiência. No caso da Secretaria de Mineração e Gás, é uma secretaria nova que a gente está criando. No caso, por exemplo, do Petrus, da CEPRO, está indo para uma outra missão. Então, esse é um processo que acontece, é um processo normal da administração. Boa tarde, governador. Bom dia. Eu sou o Rafa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa nova Secretaria de Mineração e Gás, como vai atuar dentro do Estado e também no interior. A gente sabe que a gente tem ali na região de São Gabriel da Cachoeira um produto minério muito importante. E como é que o senhor já enxerga essa mineração no interior do Estado do Amazonas? Antes, a pauta da mineração, gás, eles eram tratados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas a questão do gás natural e da mineração, ela ganha uma outra dimensão no estado do Amazonas. Dimensão que a gente esperava há algum tempo que ela pudesse ganhar. Com a quebra do monopólio do gás, que foi feito no primeiro mandato, no meu governo, com apoio da Assembleia, inclusive o Serafim nos ajudou nesse processo, foram viabilizados empreendimentos como, por exemplo, da Ineva, que está ali no município de Silves. Com isso, foi possível também a empresa ganhar 3 lotes para a construção de térmicas. Só o investimento lá nos próximos 4 anos serão de aproximadamente 5 bilhões de reais. Nós temos a questão do potássio, ali no município de Altaz, que tem capacidade de fornecer 25% do potássio utilizado no agronegócio brasileiro. A gente tem lá em São Gabriel, que você bem mencionou, a questão do nióbio. Enfim, tem a questão de outros minérios no estado do Amazonas que precisam ter uma atenção especial, tem que ter uma dedicação maior. É por isso que a gente está criando uma secretaria específica para tratar sobre esse assunto e para que a gente possa fazer com que essas riquezas se revertam em forma de benefício para a nossa população. Bom dia, governador, demais autoridades. Governador, em relação à previsão de uma retomada do governo sobre essas questões relativas à perda da capacidade de investimento, né? E outra coisa, a Cefaz não conseguiu prever que essa queda na arrecadação poderia acontecer e as medidas serem tomadas bem antes? Essas questões elas dependem muito do humor do mercado. Então a gente teve, por exemplo, uma nova política de preço da Petrobras, teve uma nova dinâmica na questão do imposto de renda, do recolhimento do imposto de renda. Nós temos agora uma retração na atividade econômica, ou seja, o empresário está segurando o dinheiro, está segurando o investimento. No momento em que o empresário não amplia o seu investimento, ele não contrata mais gente, consequentemente, a arrecadação ela tende a estagnar ou a diminuir. E aí a gente tem uma série de outros episódios. Por exemplo, no ano passado, nós tivemos o episódio das lojas americanas. Os bancos seguraram o crédito. No momento em que segura crédito, o mercado sofre, a economia acaba estagnando ou ela vai diminuindo. Por exemplo, política habitacional. O setor habitacional só funciona se tiver crédito, se não tiver crédito não funciona. Então a gente tem um conjunto de situações que às vezes são fatores externos
sobre os quais a gente não tem controle, né? Mas a gente naturalmente que acompanha e a gente, assim que a gente percebeu que nós teríamos dificuldades, a gente já começou a fazer os estudos necessários para que a gente chegasse ao decreto, à confecção do decreto e as medidas que nós estamos tomando. Bom dia, governador. Bom dia, secretários. Eu gostaria de saber como é que essa queda na arrecadação está sendo prevista também no orçamento do próximo ano, se está sendo levado em consideração. Eu queria também perguntar, porque desde abril já estava sendo ventilado na Assembleia Legislativa a possível queda, né, dessa arrecadação. Eu queria entender quais foram as medidas adotadas ao longo desse ano e o quanto é que vai ser a economia estimada dessas novas medidas. Então, o que a gente está prevendo é que a gente consiga fechar as nossas contas, que a gente consiga pagar aquilo que a gente havia assumido de compromisso e não deixe de funcionar áreas que são essenciais. Eu já falei aqui, saúde, educação, segurança, infraestrutura e o social. Essas áreas não podem parar. E essa é uma determinação que eu fiz com o secretário. Chamei todo mundo, expliquei a situação para que a gente pudesse fazer essa contenção de gastos. E desde que eu assumi o governo em 2019, essa tem sido uma prática muito frequente nossa, de fazer o exercício, igual na casa da gente. A gente tem um orçamento, quando a gente tem um dinheirinho a mais, a gente coloca Wi-Fi, coloca TV a cabo. Quando o dinheiro diminui, aí a gente já coloca o Wi-Fi, já fica compartilhando ali o pacote de dados, né, com o parente, já não assiste mais a TV a cabo, já compra uma antenazinha, enfim. No governo é a mesma coisa. E aqui é um exercício diário, porque a questão da arrecadação, ela não depende só de fatores internos, ela depende de outras questões que fogem do nosso controle. Por exemplo, 2020, nós tivemos uma queda significativa na arrecadação por conta da pandemia. Era algo que a gente não tinha como controlar ou como prever. Então, são fatores como esse que acabam dificultando aqui a nossa vida. Isso faz parte da rotina de qualquer administração. Oi, governador, bom dia. Felipe Campinho, da governo atual. Essa queda na arrecadação, ela vai afetar, por exemplo, obras em Manaus e no interior, considerando que o governo enviou para ele de autorização para emprestar 60 milhões de dólares do PIB. Queria saber se essa medida deve afetar essas obras no interior. Depende das obras. Por exemplo, a comunidade da Sharp, Manaus 2000 e Prosar em Parintins. Essas obras elas têm recursos que estão garantidos através dessas operações de crédito. Então elas não param, elas continuam. Nós estamos dando prioridade àquelas obras que são fundamentais. Por exemplo, a M010, a gente vai continuar a M010. A M352, que faz a ligação ao município de Novo Airão. O Anel Sul e o Anel Leste. O Anel Sul a gente vai entregar daqui a 30 dias, mais ou menos, a 20 dias a gente já está na fase final, mas a gente já liberou lá a pista, então o principal problema ali já foi resolvido, que era a pista estreita, mal iluminada e muito buraco. Então esse problema já foi solucionado. Nós temos o Anel Leste, que é uma obra antiga do governo federal, que também não para, ela vai num ritmo menor, porque também tem as contrapartidas do governo do Estado, mas ela segue. Então a gente vai dando prioridade àquilo que é mais importante, àquilo que é essencial. Aquelas obras que a gente pode esperar um pouco mais, elas vão esperar um pouco mais para serem tocadas. Bom dia, governador Jefferson. Eu queria saber se o Estado, aí envolve também o Alex, identificou já alguns sinais de que esse quadro fiscal, esse quadro de receita possa ser revertido ainda em 2013 diante das expectativas do país. E a outra questão é se na nomeação dos seus novos secretários e assessores, incluindo o Ciro Serafim, que evidentemente é um grande quadro, tem algum componente político partidário. Por exemplo, o Serafim veio do PSB junto, é isso que eu queria perguntar. Duas questões de uma só. Primeiro, se o Alex puder ajudar. Então, na realidade, a gente está com um quadro da economia internacional, da economia brasileira, bem deteriorado, já desde meados, final do ano passado, e todo mundo estava na expectativa de que isso ia ter uma melhor sinalização nesse ano. Todavia, as taxas de juros elas continuaram altas, mas teve só uma sinalização agora, na última reunião do Copom, uma queda de meio ponto percentual, ficando em 13,25. Isso deu uma animada no mercado, mas ainda não é suficiente. Os nossos produtos, eles dependem de crédito, que são produtos não essenciais,
sobretudo eletroeletrônica, outras rodas. Tem a questão também do dólar, que a gente teve uma apreciação do real ante ao dólar, e isso acabou afetando, sobretudo, insumos industriais estrangeiros, importação de combustível, reduzindo a nossa receita. Como o governador falou, são uma série de fatores, né, que corroboraram para isso, na sua maioria exógena, que a economia sinalizava uma melhora, mas infelizmente ela não aconteceu. E somado a isso, a gente teve situações específicas no FPE que fizeram com que a nossa receita, nosso repasse fosse menor. Que é a questão do imposto de renda por pessoa jurídica, teve uma mudança em relação aos entes subnacionais, a retenção. Também a gente teve a redução do faturamento de muitas empresas por conta da economia, que não vem caminhando da forma que a gente esperava, e sobretudo da Petrobras, com a política de preços, que voltou a ser administrada, fez com que a Petrobras pagasse menos imposto de renda, e isso afeta na conta do FPE. Então, assim, a gente está monitorando diariamente essa questão do cenário econômico, tanto mundial, brasileiro, como regional no Amazonas. Estamos sempre em contato com os principais economistas-chefes do banco, tentar antever essas questões. A gente imagina, pelo cenário, que vai ter uma melhora a gente está considerando a partir de setembro, mas isso vai depender muito do comportamento dessas variáveis macroeconômicas, sobretudo dólar e taxa de juros. Então, na próxima reunião do Copom, que deve acontecer, eu acho que daqui uns 35 dias, né, até um pouco menos, né, porque a cada 45 anos tem a reunião. Então, tudo indica que a economia pode melhorar, mas de todo modo a gente tem que fazer essas medidas restritivas, porque não dá para contar com algo que ainda é incerto. Bom, com relação à montagem, o anúncio desses novos secretários, especificamente no caso do Serafim Correia, o primeiro critério levado em consideração é a qualificação dele, a experiência que ele tem. Qual governador não quer ter no seu quadro de secretários alguém que já foi prefeito, por exemplo, da cidade de Manaus? Então é uma honra para a gente ter o Serafim Correia aqui, um quadro muito qualificado, e alguém que naturalmente saiu do parlamento e alguém que tem esse trânsito político, inclusive para facilitar esse diálogo com o parlamento. Tem a questão política, o Serafim é uma liderança política, mas esse não foi o critério principal. E, claro, não tem como a gente em algum momento não discutir isso, mas isso daí é para um outro momento. Obrigado, governador. É isso, pessoal. Obrigado. Bom dia.